transe, na magia, no que compreende, o mistério fundamental do transe na magia compreende a percepção dos corpos múltiplos de percepção no ente humano e o poder de deslocar-se para eles. Esses corpos de percepção, só para concluir aqui nossa conversa, que nós já Uhum, começamos esse tema, claro. eles estão classificados nos corpos da anatomia oculta do homem. Por exemplo, no sistema tântrico, no sistema egípcio, por exemplo, né? No sistema tântrico são 7 corpos. No sistema, no sistema egípcio são 9, basicamente. Mas todos eles se unificam num corpus incorruptível, que é o corpo de imortalidade propriamente dito. Ok. Tá? Então, então, a capacidade do transe, o transe também implica aquilo que eu falei, capacidade de você colocar o corpo, o próprio corpo, em estado de sono hipnótico, Você ao fala um mesmo nível de tempo que você não. relaxamento? É um nível de É, relaxamento, é isso? Tá. relaxamento. Você faz o relaxamento, mas esse relaxamento, a contraparte desse relaxamento e desse sono do corpo, né, no estado de transe do relaxamento, implica também no despertar da supraconsciência. A supraconsciência desperta, ela pode deixar, inclusive, o corpo para trás e se mover para onde quiser. Sim. Esse corpo, inclusive, pode também se densificar e se tornar outro corpo físico. Mais Genial. que isso, ele pode se manifestar, igual na física quântica, em vários corpos ao mesmo tempo, em outras partes do tempo ou do espaço-tempo. Não, olha que E interessante. olha que interessante que a ideia do evutamento usando epifonia tem tudo a ver com isso que você está falando, né? As técnicas É, gregas que se usava epifania, por exemplo. é, Manifestar. nós e nós mesmos fazemos isso, sem Sim, nenhum pudor. sim. Nós que somos práticos, nós conseguimos fazer essas coisas aí, né? Saída do Mudar, corpo, praticar isso assim de saída do diversas corpo. formas, assim, usando É, viagem astral, mas não só isso, técnicas de se tornar respirações, invisível. e Isso. funciona, cara. Eu tive várias viagens assim, e foi incrível, foi incrível. Sim. Aí nós vamos partir, sem sair do tema, é interessante que nenhum tópico aqui sai do tema, no conceito da sintonização rúnica. Coloquei como sintonização rúnica, poderia ter colocado como cânticos rúnicos também. Então, Sim. mas de onde que vem runa? A runa, as runas são conhecidas como o alfabeto fonético dos antigos escandinavos e germânicos. Certo. Mas a contraparte do duplo, do alfabeto fonético, único, né? Porque isso acontece ao longo do desenvolvimento de séculos e milênios, tá? Uhum. Ah, os símbolos rúnicos saem de umas pedras chamadas de Hauristinigar, onde você tem marcas rupestres como símbolos proto-rúnicos. Então, num determinado momento histórico, né, isso já na Idade Média, avançando pela Idade Média, o, como é que se diz? Vai haver uma junção com o alfabeto latino, vai se tornar um alfabeto. Do ponto de vista mágico, as runas vai haver uma atribuição a Odin, que era um xamã, ele encarnou como xamã, foi um homem aqui na Ah, Terra. o Odin houve uma Odin, encarnação? houve. Ah, entendi. Parece que ele chamava Zig e depois ele sofre uma deificação. E ele, como é que é? Sacrificado na árvore do espanto, 9 dias e 9 noites, ele recebe a revelação das runas. Embora, embora eu possa te afirmar que as runas também são mais antigas que o Odin, tá? É, exato, é isso. Também tem essa. Então, é interessante saber também a etimologia, né? Então, na língua gótica, runa significa coisa oculta, coisa oculta, Coisa. mis- coisa oculta, coisa oculta ou mistério, sussurro. A runa é Ah. sussurro, sussurro, sussurro. Aí corrobora mais com Na, a nossa pegada. é, na, isso, na língua do finlandês, que o finlandês também é nórdico também, Total. tá lá para também é nórdico. Então, no finlandês você tem a expressão runo, runo. Se escreve runote com T, mas não pronuncia o T. Runo.
que significa palavra mágica. Sua pronúncia é secreta. É secreta. Né? Só os feiticeiros sabem a pronúncia e sabem entoar o sussurro, o cântico único, a ponto dele ter efetividade, dele enfeitiçar, dele ter o poder de encantamento, de enfeitiçamento, de sortilégio. Né? Uau. E é interessante porque o termo da língua egípcia, nós também temos o fator vibracional rúnico, que está no Rein. Rein, né? Em egípcio, que significa o nome secreto, o nome do indivíduo, que é a vibração secreta do Ba, do seu espírito. Então, aquele que não conhece o seu nome secreto não tem como ter poder sobre si mesmo e nem sobre o universo. Exatamente. Né? Era o que eu estava falando É, ainda há pouco com relação a essa coisa que me invadiu toda a minha vida, de saber exatamente de onde eu vim, o que eu estava fazendo aqui e para onde eu ia, no sentido de que ninguém nunca me falou disso, mas instintivamente e intuitivamente, desde criança, eu desenvolvia isso claramente. Tanto é que a minha carreira como músico, instrumentista precoce, ela alcançou níveis muito rápidos porque o meu pai, todo mundo tentava falar para mim, mas meu filho, você tem que estudar, isso daí não é futuro e tal. E eu sempre convencido totalmente do que era aquilo que eu tinha que fazer. Então havia uma vontade em mim inexorável. ó, excelente.